Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Desenvolvimento imobiliário como motor de transformação urbana. Esse é o tema do primeiro podcast de hoje aqui na ABF Franchise. Eu sou a Mafelo Visoto, falando direto aqui do estúdio do PropertyCast, o podcast do Carrefour Property. E a conversa vai ser com a Camila Monteiro, ela que é diretora de Desenvolvimento Imobiliário e Negócios do Carrefour Property. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, obrigada pelo convite, Mafê. Prazer é meu em falar com você, Camila. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, até ocupar esse cargo que você tem aqui no Property. Então, eu sou goiana, me formei em arquitetura. Logo que eu me formei, descobri que o meu grande desejo, na verdade, né, o meu prazer não era assinar projeto, e sim, na verdade, tirar o projeto do papel. Para isso, seria muito importante eu me desenvolver na parte financeira, então me mudei para São Paulo, fiz o MBA em Real Estate. Foi exatamente onde eu fortaleci essa musculatura do braço financeiro que era tão importante. Na sequência, eu consegui entrar no mercado imobiliário, trabalhei na parte de incorporações, trabalhava na área de investimentos, que era a parte exatamente que eu precisava me fortalecer, então eu ficar exatamente ali onde era a essência do negócio que eu queria mais aprender. E com isso eu fiz ali uma carreira onde eu comecei a entender como é que tudo isso se articulava. Então, como é que eu tinha que entender a parte de investimento, a receita, como é que a gente viabilizava os projetos. Depois de um tempo na parte de incorporação, eu tive a oportunidade de me movimentar para o mercado de shopping, também nessa área de desenvolvimento. Então eu fiz projetos desde a fase de comprar o terreno, desenvolver o shopping como todo e depois ver como é que era a performance do shopping, né? Então eu fiz todo esse ciclo, fiquei ali mais de 6 anos em uma das empresas. Então, na verdade, só no mercado de shopping eu já fiquei mais de 12 anos. E aí, na sequência, eu tive a oportunidade de vir para o Carrefour e é interessante aqui porque eu consegui plugar todo esse conhecimento do passado, né? E a gente tem shopping dentro do portfólio, então toda vez que a gente fala de expansão, eu estou ali liderando esses projetos de expansão, fazendo todos os viabilidades. E quando a gente fala do mercado imobiliário, que é o que a gente também está desenvolvendo, tem esse braço meu que eu também trabalhei no mercado, né, no momento passado. Então eu consegui aqui juntar tudo que eu trabalhei na minha vida e aplicar, então isso está sendo bem interessante. Todas as pecinhas montaram o quebra-cabeça que você precisava para essa função, né? Exatamente, exatamente. Então, e é impressionante como o Carrefour tem muitas oportunidades em todos esses quesitos, e em todos eles eu consigo agregar e, ao mesmo tempo, né, contribuir para esse desenvolvimento acontecer. Então, foi bem interessante como as coisas se coincidiram e formou de uma forma bem legal. Mas quanto tempo que você está no Carrefour? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Um ano e meio. E desse tempo, como que você viu a evolução ali do desenvolvimento imobiliário? Como você já pode contar para a gente, assim, como feito? Isso é bem interessante. Assim, a gente tem, obviamente, o case do Nações Unidas, que é um case enorme, que a gente tenta replicar e a gente uma hora vai poder falar um pouquinho mais sobre ele. Mas eu acho que teve algumas viradas de chave que acabou trazendo agora uma oportunidade de escala que antes a gente não tinha. Uma das as situações que acabou acontecendo é a chegada de um novo CFO que veio do mercado imobiliário, e isso foi muito importante para trazer essa segurança para a França, né? A gente tem nosso principal acionista, é o francês, ele está lá do outro lado, né, do país. É difícil ter um pouco essa visão de negócio que a gente tem aqui, das nossas dificuldades, das nossas barreiras, das oportunidades. Então, isso foi muito interessante e isso abriu, sem dúvida nenhuma, um espaço para a gente acelerar essa vertente. Então, acho que no passado a gente tinha uns 3 projetos aprovados e em um ano, no ano passado, a gente aprovou mais de 10. Então, isso realmente abriu uma frente, porque a França entendeu essa oportunidade e a gente conseguiu aproveitar o momento e exatamente começar a mostrar que a gente consegue fazer isso e as coisas já estão começando a sair do papel. E esse é o momento que a gente está hoje no Brasil, que a gente pode expandir, porque tivemos a pandemia, né, que acabou influenciando nos negócios de todo mundo. Então agora é um momento de dar uma acelerada. A pandemia, ela freou principalmente o mercado comercial. O mercado residencial, a gente tem ainda uma demanda muito grande no Brasil, né? São poucas pessoas que ainda têm a sua casa, né, própria. Então tem um espaço muito grande. Hoje, por questões mercadológicas, aonde a gente vê muita oportunidade é no mercado de baixa renda, aonde tem todos os incentivos do governo, do programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem um funding vindo do governo e tem a demanda mercadológica, que é a base da pirâmide, que é enorme. Então, ali é uma frente que a gente está conseguindo acelerar bastante, porque está bem oportuno. E, obviamente, também produtos mais de alto padrão, que é quem não precisa tanto do financiamento, já que a taxa de juros hoje está muito alta. Então, essas são as duas pontas que hoje a gente está conseguindo acelerar e que a gente está tendo demanda. Muito bem. Então, agora falando do Alto das Nações, conta pra gente por que esse projeto é um case, o que você já aprendeu com ele. Legal.
Bem, ele é um case, sem dúvida nenhuma, porque ele consegue literalmente ser um complexo, né? Isso não é tão simples, e aí eu acho que é legal a gente voltar um pouco na história e entender como é que ele foi feito. Ele era um dos primeiros hipermercados do Grupo Carrefour. Esse terreno, o hipermercado ficava no fundo do terreno, longe da marginal, que era o principal passagem, acesso ali de visibilidade. O que foi feito foi, eles transferiram a loja para a parte da frente do terreno, onde tem maior visibilidade, e a parte do fundo foi onde criou os novos edifícios. Obviamente isso é complexo, porque construir uma loja nova com essa loja operando, ela não ficou um dia sem operar. O dia que a loja nova ficou pronta, a gente transferiu a operação e no dia seguinte ela estava operando. Então isso já é uma complexidade operacional enorme, além de, obviamente, uma questão de diferença de fluxo de caixa, porque você antecipa um investimento muito grande sem ainda entrar com essa receita das torres. Então essa conta é uma conta complexa de parar de pé e para isso você tem que ter alguns fatores para isso se viabilizar. Então, naquele terreno, a gente tinha metragem, né? A gente tinha potencial construtivo, a gente podia construir várias vezes o tamanho do terreno, e é uma região que pega preço. Então, por exemplo, eu tenho outros terrenos parecidos com esse em outras capitais, mas que infelizmente não são praças que pegam o preço por metro quadrado que São Paulo pega. Então, eles normalmente não conseguem pagar, por exemplo, uma transferência de loja de forma antecipada, como acontece no passeio. Mas sem dúvida nenhuma aquilo é um case de sucesso, não é à toa por ele ser um complexo. A gente tem, por exemplo, um residencial que foi lançado, né, mais recentemente em Lindenberg, e você vê como eles estão tendo uma força de persuasão na região, pelo fato dele ter tudo aquilo num único local, né? Então, imagina, você descer do teu prédio, você poder ir para o Carrefour fazer uma compra sem pegar o carro. Você tem a questão das torres corporativas. A notícia que a XP fechou a sede em frente é uma notícia muito forte também para a gente e que mostra esse resultado, né? Jamais a XP estaria indo para um lugar se não tivesse aquele conjunto ali, né? Onde ele encontra alimentação, tem aquela praça, então tem toda uma conveniência, acessibilidade. Então, o fato da gente ter entregado aquilo, mesmo a gente estando fora de um eixo comercial, o todo fez a relevância. E por isso a gente vê esse movimento de, né, um alto padrão acontecendo de um edifício residencial, a XP fechando a sede ali em frente. Então, isso tudo mostra a força de um complexo. Bem, você falou de Lindenberg, né? Como que é essa relação de Carrefour Property com as construtoras incorporadoras, enfim, com esse mercado? Essa parte também é sem dúvida bem interessante, porque e a gente fala, óbvio, muito com os incorporadores e eu já estive do lado de lá e eu sei a dificuldade que é para fechar um terreno, né? Muitas vezes você vai comprar um terreno de família, às vezes é difícil, tem que ter todo ali uma convenção para poder conseguir aprovar. E aqui a gente está falando de profissionais com profissionais. Então, só daí já é muito mais fácil você fechar um negócio quando você tem do outro lado uma pessoa, né, que entende do negócio, que consegue ter a questão de documentação correta, né, tudo planejado para poder demonstrar onde é que estão os riscos. E então, a gente normalmente, antes de ir para o mercado, a gente prepara esse terreno. Então, eu sei todo o potencial construtivo dele, o que eu tenho que regularizar, se eu não tenho que regularizar. Então, eu já tenho tudo ali na mão. Então, quando esse incorporador senta, eu já consigo ter essa transparência para a gente conseguir discutir. E, obviamente, o tipo de negócio hoje que a gente faz no Carrefour, que a gente mais gosta, é um formato que a gente trabalha onde a gente faz uma permuta financeira. O que isso significa? Eu entro com um terreno, ele entra com a construção e eu recebo parte do recebível futuro da venda dessas unidades. O que isso significa? Que ele não tem que fazer um desembolso antecipado para nos pagar. Então, isso elimina uma parte do risco do negócio para ele, porque eu vou entrar numa curva de venda e a gente surfa uma valorização. Se eu não tivesse feito dessa forma, se tivesse só feito a venda simples, se o imóvel valorizar, eu não vou pegar esse upside de preço. Então, a gente entra literalmente no negócio, então a gente alinha os interesses, isso é excelente. Então, a gente tem total interesse também que seja um sucesso o empreendimento, pegue preço, que a gente lance no momento correto. Então, hoje a gente sente que o incorporador ele quer fazer negócio com a gente porque ele sabe que a gente vai estar junto. E a gente quer, obviamente, que seja um sucesso, porque afinal de contas eu vou surfar esse sucesso junto com eles. Um ganha-ganha dos 2 lados, né? Exatamente. Como que é esse planejamento quando vocês pensam em um local de alto padrão, um local mais popular? Como que vocês alinham cada marca presente? Isso às vezes é difícil a gente, obviamente, mudar muito o estilo da região, né? Então tem certas regiões que é difícil você colocar ali um alto padrão, a tendência é que seja um médio ou baixo padrão, mas obviamente quando eu tenho uma bandeira de um produto nosso, eu tento obviamente acertar a mão, porque eu tenho ali alguns, vieses que eu quero melhorar a região. Então vamos supor, se eu tenho um Carrefour, eu quero puxar para qualificar, porque ela é uma bandeira qualificada no mercado. Quando eu tenho um atacadão, ele já é um posicionamento mais CD.
né? Então, eu posso ali colocar né, um tipo de um projeto que é um padrão Minha Casa Minha Vida, que vai estar super aderente ao que a gente vende e o público que está ali. Então, na verdade, a gente não tenta transformar a região, né? Como eu te disse, é um pouco difícil eu ter todos os terrenos essa oportunidade de fazer um complexo, que é onde eu posso ali reposicionar. Mas quando eu tenho simplesmente uma fração de terreno, eu tento ver a bandeira que eu tenho, o posicionamento da região e ir em linha com aquilo. E quando vocês pensam nesse projeto, tem que estar em primeiro lugar o impacto positivo que ele vai causar naquela região, naquele entorno, né. É feito esse estudo? Sim, sem dúvida. E assim, normalmente sempre é assim, né, porque o que a gente vê, que a gente tem N regiões que acontece isso, a população cada vez mais a cidade cresce horizontalmente, então a população de baixa renda ela é afastada do centro urbano, né, e aí acaba que eles não conseguem ter acesso às infraestruturas, então acaba que isso não é um movimento muito legal para a cidade nem por essas pessoas. Então o que que a gente está fazendo? A gente já tem um terreno grande no meio da cidade e o que a gente está fazendo é pegar uma parte ociosa do estacionamento, que antes, né, fica ali vago, não tem ocupação, e poder transformar aquilo num prédio. E isso significa que eu estou trazendo uma oportunidade de moradia para pessoas que muitas vezes estariam morando muito distantes da cidade para dentro da cidade. Com toda uma conveniência, está muito próximo a uma loja nossa, e normalmente nossas lojas já são muito acessíveis, tanto de transporte público quanto em relação às avenidas, por causa da visibilidade que a gente precisa ter. Então, a gente acaba abrindo uma oportunidade das pessoas virem para o meio da cidade e dando uma qualidade de vida nesse sentido. E para a gente também, obviamente, é uma troca, porque quanto mais adensamento eu tenho ao redor daquela loja, maior fluxo eu tenho e, consequentemente, maior a venda. Então é um ganha-ganha, é literalmente olhar para a cidade, descobrir essas oportunidades que a gente tem de ociosidade e dar essa oportunidade para as pessoas estarem vivendo num lugar melhor. Esse é o conceito de Smarter Cities, né. Exatamente. E aí como que você já viu, assim, de mudança? Que feedback você já teve, assim, de pessoas que começaram a frequentar locais, que foram projetados aí pelo Property? Olha, eu tenho um exemplo ainda que não saiu do papel, mas é que a gente já sabe pelas características o impacto que ele vai gerar, tá? A gente tem um terreno atrás do Norte Shopping, na linha amarela, no Rio de Janeiro. É um terreno enorme que a gente tem, e aí, por ser um terreno muito grande, ele é rodeado de muro, que é normal, afinal de contas, a gente é uma empresa, né, teoricamente, a gente tem uma bandeira, um formato que o público entra, é gratuito, a gente quer esse acesso, mas obviamente nos horários que a gente não está operando, a gente precisa fechar o espaço, porque não é um ambiente público, a gente tem que, né, garantir toda a segurança ali. E na hora que a gente fecha tudo isso com um muro, parte dessas laterais, que muitas vezes também existem outros terrenos grandes ao redor que também tem muro, você forma ali um bloco onde as pessoas que passam por ali, às vezes passam por circunstâncias que não têm segurança, porque não tem uma portaria, não tem acesso de entrada e saída, então vira uma situação extremamente perigosa. Essa região ali do Norte Shopping tem alguns pontos ali que não tem essa segurança, e o fato da gente ter todos esses imóveis cheios de muro, a gente, na verdade, potencializa essa questão de falta de segurança. Então, na hora que a gente faz esses residenciais, né, ao redor desse terreno nosso, trazendo essa entrada e saída, portaria e acessibilidade, você traz vida, você traz olhar, e isso aumenta a segurança. Então, é um ganha-ganha para todo mundo e que, por mais que a gente queira, como o nosso imóvel é grande, a gente precisa garantir essa segurança, inevitavelmente, mesmo que fosse um gradil, por uma questão de visibilidade, estaria fechado e não teria ninguém ali. Então, a gente não consegue trazer essa segurança que a humanização acaba trazendo automaticamente. E traz valorização para o bairro também, né. Sem dúvida, valorização para o bairro, assim, é um ganha-ganha para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Planos para o futuro, o que que você já pode adiantar? Você já deu esse exemplo aí do Sim. Rio, né, tem mais algo que você possa compartilhar com a Olha, gente? eu falo que o meu desafio aqui no Carrefour é ter foco, porque a gente tem tanto desafio, então só de terreno a gente tem mais de 400 terrenos de propriedade, espalhados pelo Brasil. Então o que a gente faz é mapear ali alguns e dar foco, porque senão a gente não consegue ter terminalidade e concluir esses, né. Então hoje, em processo de análise e assinatura de contrato, a gente tem 18 na mesa. Então é muita coisa acontecendo simultaneamente, a gente tem uma expectativa de fazer um primeiro lançamento agora esse ano, já com parceiro, da Riva, que é no Rio de Janeiro. E aí, a partir desse momento, todos os anos vão acontecer lançamento. Então o que a gente faz a gente agora já gatilhou esse movimento de escala, então esse ano já deve acontecer o primeiro lançamento, nos anos subsequentes será uma consequência disso. Então vai ser uma linha que a gente espera crescer e crescer cada vez mais, com representatividade de resultado para a companhia. Quanto tempo demora, assim, da compra de um terreno até ficar pronto o complexo? Em torno de 4 anos.
porque aí só aí a gente fala, né, até assinatura de contrato, tem toda uma parte de diligência, aprovação legal, que demora aí 1 ano, né, que é uma das partes que a gente ainda sofre um pouco com a legislação, que aí às vezes é meio turva, não é tão clara, então a gente demora um pouco para entender o que é possível e o que que não é. E depois tem toda a fase de construção, que aí leva às vezes em torno de 36 meses, né. Então, normalmente, aí em média, são 4 anos É esse pouco, processo. não é muito, é pouco. Por isso que, na verdade, então, para ter o primeiro lançamento esse ano, significa que já passou aí 1 ano e meio. Então, daqui para frente, todos já vão ter passado um pouco essa etapa. Então, agora, literalmente, a gente vai conseguir ver a realização acontecendo e as coisas vão começar a sair do papel. Bem, muito obrigada. Cada vez mais sucesso, então, nessas empreitadas. É isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer enorme falar sobre os nossos desafios. O time está super engajado e eu fico feliz de estar aqui representando todos eles. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você que acompanhou mais essa edição aqui do Propertycast. Até a próxima. Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.